Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus paz, alegria, prosperidade, avanço, e que esse mês de novembro seja um mês marcado por provisões sobrenaturais do Senhor, um mês marcado pela presença de Deus. Dirige nossos passos, Pai, e nos livra de todo mal. Consagramos a Ti todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Apresentamos a Ti essas áreas da nossa vida e Te pedimos, Pai, resposta, Te pedimos intervenção, Te pedimos milagres e principalmente que o Senhor guie as nossas vidas, traga salvação na nossa casa, traga avivamento no nosso lar e nunca falte a nós mais e mais do Senhor. Chamamos pela presença de Jesus, invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e cremos no sobrenatural. Cremos no milagre do Senhor, cremos no avanço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você está numa oração de milagres, você está numa oração de intervenção de Deus em nome de Jesus. Estamos crendo, somos testemunhas de muitas coisas maravilhosas e incríveis que Deus tem feito aqui. E eu quero hoje poder compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra de vida, uma palavra de paz. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Nós temos recebido muitos testemunhos para a glória de Deus, do que Deus tem feito aqui e estamos maravilhados. Olha esse testemunho da Eliane, e ela escreveu assim: há 7 anos eu procurava alguém para me ajudar a entender por que Deus falava tanto comigo de uma determinada maneira, e Deus me apresentou você. Desde esse dia não parei mais de orar junto às 6 da manhã e às 18 horas. Tenho aprendido muito através das suas lives. E no mês de julho de 2025, em um exame de rotina, fiz uma mamografia e no resultado tinham vários nódulos na mama. Comecei a orar pela cura e depois passei a agradecer a Deus pela cura. A médica pediu para eu fazer uma pulsão para ver se era maligno. Fui fazer a pulsão, muito segura de que Deus já tinha operado o milagre. Quando entrei na sala da médica, dos vários nódulos restava apenas um, e ele estourou na hora, pois era um nódulo de água. Fiquei muito feliz, glorificando a Deus. Agradeço a Deus por ter me apresentado o Senhor, que tem sido uma bênção na minha vida. Que Deus te abençoe grandemente a ti e a tua família. Obrigado por ser bênção na vida das pessoas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com tantas coisas que Deus tem feito aqui nas orações. Deus é fiel. Deus tem feito grandes maravilhas aqui no nosso meio. E eu glorifico o Senhor. Você é testemunha de tantas coisas que nós temos visto. Eu não sei se você ouviu ontem o testemunho que eu dei de uma mulher. O marido dela tinha muitas alergias e as costas dele tomava de alergia. E olha, só quem teve alergia sabe do que eu estou falando, que isso é um problema crônico. E Jesus interviu através de uma oração. O Senhor o curou totalmente, está completamente limpo para a glória de Deus. Deus faz essas coisas, não é eu, não é o homem, é Jesus. Amém? Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor, é Ele que faz. Por isso, coloque a sua fé em Jesus. Amém? A minha fé está nele, a minha fé está em Jesus totalmente, eu creio nele. Não há impossíveis para Deus. Nós temos que tirar a nossa limitação, sabe, de que Deus não pode fazer isso. Não, Deus pode. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Grave isso. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Ele não quer apenas curar, Ele não quer apenas salvar, Ele não quer apenas libertar de um vício, mas Ele quer libertar você, inclusive, de pecados que você não consegue sair. Inclusive, Ele quer libertar você do medo, da ansiedade, de toda a insegurança que você tem dentro de você. Sabe, algumas pessoas pensam que Deus quer ajudá-las apenas a ir para o céu.
E eu quero dizer para você, Deus não apenas quer ajudar você a ir para o céu, mas Ele quer ajudar você aqui nessa terra, a você vencer com a sua família, a você ser uma pessoa, sabe, feliz, uma pessoa completa, uma pessoa plena. Jesus disse que aqui nesse mundo nós teríamos desafios, teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Amém? Então, siga Cristo, caminhe com Cristo, é o melhor caminho. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então Ele é o nosso Salvador, acredite, Ele quer dar vida e vida com abundância. Talvez até hoje o inimigo tenha tirado muitas coisas de você, mas Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Siga Jesus, caminhe com Ele, e Ele vai lhe levar ao céu, Ele vai trazer vida para você, Ele vai lhe trazer paz e a sua presença sempre estará com você. Amém? Você pode dizer aí um amém para essa declaração? Jesus sempre estará com você, todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa fé, Jesus. Amém? Jesus, Jesus, invocamos Teu santo e poderoso nome aqui hoje. Glória a Deus. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, nessa campanha, que está ouvindo a respeito desse Deus de milagres, eu quero convidar você a baixar essa planilha aqui da vida extraordinária. É uma planilha gratuita para você colocar teus pedidos de oração na vida espiritual, familiar, financeira, emocional, aqui na área de relacionamento, saúde e justiça e até mesmo livramento. E se você não conseguir baixar, no meu site, pega uma folha em branco, faz aí 7 colunas e coloca teus pedidos de oração e vem apresentar aqui às 6 da manhã às 18 horas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não é o homem, é Deus. Amém? Muito bem. Gênesis 28:15, a Bíblia diz: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho prometido. Quem é o destinatário desta promessa incrível de Gênesis 28? Alguém conhecido por suas virtudes? Por ser perfeito? Por fazer as coisas tudo certo? Não. É Jacó, um homem astuto, enganador e que estava inclusive fugindo do irmão. E isso me leva a crer numa coisa, que não importa o quão errado você está ou o quão distante você está, Deus tem promessas para a sua vida. Agora, uma coisa que eu aprendi sobre promessas é que não basta Deus te prometer, você tem que estar preparado para viver a promessa. Davi foi chamado para ser rei com 17 anos, quando ele era um jovem pastor. Mas ele só foi colocado no trono depois de ter sido amadurecido, depois de Deus ter trabalhado nele, depois de ele ter experimentado a vida, depois de ele ter sido forjado por Deus em uma vida, em uma caminhada com Deus, ouvindo a Deus, sendo dirigido por Deus e aprendendo a ser alguém prudente, porque a todo momento queriam destruí-lo. Então eu vejo que Deus tem promessas, mas eu preciso estar posicionado para viver essa promessa. Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes ele ser, antes dele ter ascendido aos céus, ele disse: esperem em Jerusalém. E eles tiveram que se posicionar em um lugar chamado cenáculo. E depois a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e todos passaram a falar em novas línguas. Ou seja, só viveram a promessa depois de terem se posicionado. Tiveram que obedecer uma instrução para que recebessem o Espírito Santo. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve os seus propósitos. Então, o objetivo de Deus é transformar você nesse homem espiritual. O objetivo de Deus é transformar você em uma pessoa posicionada,
em uma pessoa posicionada, em uma pessoa que serve a Deus e serve o seu propósito. Às vezes, depois de algum fracasso, nós pensamos que Deus nunca nos usará ou nos abençoará como gostaríamos. Eu vejo tantas pessoas desistindo muitas vezes do caminho porque elas pensam: eu pequei e não existe mais chance para mim, não existe mais oportunidade, todas as promessas morreram porque eu pequei, eu errei, eu fiz o que era errado. Bem, Jacó, ele era exatamente esse homem, fez tudo errado, mas Deus trabalhou nele. Eu acredito que é um ajuste de coração. Eu acredito que Deus nos chama, sabe, quando Deus nos dá promessas, geralmente nós não estamos muito certos, mas o trabalhar do Espírito na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida, é nos ajustar e nos preparar para viver a promessa. Então, quando Deus te chama, geralmente você não está preparado, ou quando Deus te dá promessas, você não está preparado, mas o propósito dele é quando você estiver preparado, você acessar as promessas que Deus tem para a sua vida. Se você permitir que Deus trabalhe, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Em Filipenses 1:6, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês, a completará até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou a obra na sua vida, Ele vai completar. O Deus que começa, termina. Então, pega aí com palavra de Deus para a tua vida. O Deus que começou a boa obra vai terminar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus se posicionar, deixa Deus ajustar você para o propósito. E você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Eu venho aqui no nome de Jesus declarar essa palavra sobre a tua vida, que se você estiver alinhado com Deus, se posicionando, crescendo, amadurecendo, se santificando, saindo de pecados, saindo de hábitos errados, de vícios, saindo de relacionamentos errados, tudo isso vai ser um ajuste de Deus para lhe posicionar para a promessa. Tem coisas que nós não estamos preparados para acessar, porque está faltando maturidade em nós, está faltando resiliência, está faltando confiar em Deus, está faltando esperar, está faltando mais entrega, está faltando mais rendição a Deus. Jacó, em seus primeiros dias, era um homem astuto, autoconfiante, mas o seu relacionamento com Deus não era profundo. E toda pessoa que não tem um relacionamento profundo com Deus, ela vai viver errado. Ela vai viver segundo os seus deleites, ela vai cair em laços. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento profundo com Deus. A partir do momento que Jacó começou a ter uma aliança com Deus, tudo mudou na vida dele. É isso que está faltando para você. Já parou para pensar no que eu estou falando para você? Que o que falta para ti é uma aliança com Deus? Entregar a sua vida totalmente a Deus? Ser uma pessoa mais profunda de Deus? Talvez você seja uma pessoa simpatizante, sabe, de estar aqui e você ame as orações, ame receber respostas de Deus. Mas será que Deus não está te chamando para um relacionamento mais profundo? Porque quando Deus chamou Jacó para um relacionamento mais profundo e ele fez uma aliança com Deus, dali em diante, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando Deus encontrou com Jacó no deserto, ele era um homem mentiroso, enganador, trapaceiro. Anos mais tarde, Deus, no Val de Jaboque, transformou Jacó. Jacó já era outro homem. E ele voltou para casa como Israel, como um príncipe. Deus vai te apresentar para pessoas, não como um trapaceiro, mas como um príncipe dele. Deus pode transformar um trapaceiro em um príncipe. Mas o que torna isso possível não é somente a promessa de Deus, é o homem se posicionar com Deus. E Deus está falando para você, se você fizer uma aliança com Ele, Ele pode trazer uma transformação total e radical na sua vida. Pega essa palavra, porque é a palavra que o Senhor está falando contigo. Deus permitiu que Jacó fosse ferido por suas próprias decisões nessa jornada.
E gradualmente Deus o moldou e o transformou em um príncipe. O pai das 12 tribos, um homem aprovado por Deus, que terminou seus dias profetizando como um profeta, em comunhão com Deus. Então é isso que eu acredito. É essa palavra que eu queria compartilhar com você. Amém? Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Amém? E domingo agora nós vamos ter um grande culto. Às 9 horas da manhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Coloca aí e vem. Vai ser Santa Ceia. Eu tenho uma palavra especial para compartilhar com você no final do culto. Eu estarei orando por pessoas doentes fisicamente e pessoas doentes emocionalmente também, certo? Crendo que Jesus tem o poder de abençoar. E eu estarei fazendo uma oração no final do culto por você. Então vem estar com a gente, vai valer a pena. Você vai ver que vai valer a pena você vir. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. E se você não é meu aluno na academia aqui no Global, eu quero fazer um convite para você. Vem experimentar a academia. Com certeza, a academia, ela vai ajudar você a se preparar para as promessas de Deus. Amém? Eu convido você a se aproximar do profético. Deus me deu essa graça de ensinar para as pessoas o profético. Que, sabe, eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, por ter aprendido a caminhar com Deus. Tenho verdadeiramente resultados na minha vida. E eu convido você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo agora. Toque-os com teu poder, com a tua graça e com teu favor. Eu apresento diante de ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Todos os pedidos, Pai. Todos aqueles que estão orando conosco do Brasil, das nações, visita teus filhos e filhas, Pai, trazendo respostas, trazendo livramentos, trazendo mudanças em sua vida. E da mesma maneira, Senhor, que Jacó viveu a promessa de Deus, que nós possamos também viver a promessa de Deus. Muda o que tiver que mudar em nós, tira do nosso coração, da nossa mente. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados e queremos ter uma aliança profunda com Jesus Cristo. Você que está aí nessa oração, diga a Jesus: Jesus, eu quero fazer uma aliança profunda contigo. Jesus, eu quero ser alguém totalmente entregue a Ti. Entregue sua vida a Jesus agora. Entregue seu coração a Jesus agora. Chame Ele de teu Salvador. Chame Ele de Senhor. Chame por Jesus. Chame por Ele. Chame por Ele agora. No nome de Jesus, Senhor, toque-os com teu poder agora. Toque-os com a tua graça. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo problema que incessantemente tem lutado contra essa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa. Opera milagres na vida dela e transforma a sua realidade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu não sei você, mas eu senti a presença do Senhor aqui.
Compartilhe essa oração agora, mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus Cristo. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com teu poder aqueles que desejam a tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o teu poder. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas? Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal. É para a nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia, você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente
e estava ali naquele culto e um obreiro vem e impõe as mãos sobre a minha vida, e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligado no meu rosto, e palavras começam a fluir da minha boca, e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto, e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa, e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente, e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços, e eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia. Coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra, e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje feche um pouco com aquilo que eu falei. Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade, e para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a Academia Kindle Global, e essa semana assim foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais
sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós. Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer: difícil de acreditar, ou vai pensar assim: puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência. Mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar: olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta: tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer: eu não acredito. Para outro, ele pode dizer: eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas
para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres, é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida. E se Jesus, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas e elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual, que todos nós precisamos. Caso contrário, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre, às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade e à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, a respeito de Elias, Elias na caverna, as conversas na caverna, que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo. Só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, nem sempre a experiência e a perspectiva
quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma. Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida. Certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses 2 livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim. Aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV às 10 horas da manhã em Rede Nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E também orem por mim, para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui
essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora com Teu poder na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os com o Teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da Tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque-a, Jesus, agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o Teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a vida extraordinária, o milagre do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor e a presença do Senhor. Invocamos o nome de Jesus nessa oração e pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos também o Teu livramento. Guarda, Senhor, e restaura as cidades que tiveram perda, Senhor, com o ciclone. Que o Senhor tenha misericórdia e pedimos Tua ajuda. Pedimos que o Senhor abençoe. Pedimos que o Senhor traga consolo. Pedimos que o Senhor traga força. Pedimos que o Senhor restaure no nome de Jesus Cristo. E agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós Te damos graças. Nós Te damos graças, Te louvamos, Te adoramos. E chamamos pela presença de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo. Glórias ao nome de Jesus Cristo. E apresentamos a Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração. Pessoas que estão orando junto conosco, clamando, apresentando sua oração, apresentando suas petições. Nós colocamos diante de Ti, Pai, e pedimos resposta, intervenção, livramento e milagres do Senhor. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos o Teu liberar. No nome de Jesus, derrama da Tua graça, Senhor. Também oro, Pai, por provisões especiais. Pessoas, Pai, que têm grandes compromissos financeiros na próxima semana. Pessoas que estão pedindo céus abertos, que estão pedindo estratégias divinas para situações difíceis que estão. Nós oramos para que o Senhor intervenha, oramos por milagres, oramos por mudança, oramos por transformação no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Hoje é o nosso penúltimo dia desse propósito. Amanhã vamos ter o encerramento desse propósito. Inclusive, amanhã vamos ter um encerramento em 3 partes. A oração da manhã, depois, às 9 da manhã, vamos transmitir o culto e depois da palavra ministrada, eu vou liberar 7 declarações proféticas, representando as 7 áreas que nós estamos orando e apresentando diante de Deus, certo? Amanhã,
Isso vai acontecer, se Deus quiser. E na oração da noite, nós estaremos fazendo o encerramento desse propósito da vida e saúde na área, cumprindo 21 dias de propósito. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. 7 pecados silenciosos que destroem um lar. 7 pecados silenciosos que destroem um lar. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso lar. Eu não sei se você viu a minha live das 9 da manhã, mas naquela live eu falo que muitas vezes nós permitimos que certas coisinhas pequenas vão entrando na nossa vida e se infiltrando, e aquilo ali vai abrindo uma brecha, uma legalidade para coisas espirituais entrarem, agirem, trazerem perturbação. Queridos, nós temos que entender que a nossa vida, ela não é só natural, ela é espiritual. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Nós somos seres tricotômicos. Ou seja, eu estou vivendo no natural, mas eu também estou vivendo no espiritual. Então, quando eu lanço uma palavra negativa sobre a minha casa, sobre a minha família, aquela palavra, ela pode representar apenas uma informação para alguns. Mas o que de fato é que ela é uma informação, sim, no físico, mas ela é uma informação também no espiritual. Mas preste atenção nessa palavra, certo? Eu sei que Deus vai falar com você. A primeira coisa que fere um lar é o silêncio. A falta de diálogo cria muros invisíveis entre o marido e mulher, entre pais e filhos. E nós temos que vigiar e orar como Jesus ensinou, para proteger o nosso lar, para guardar a nossa casa. Você tem que ter conversa com seus filhos e eles têm que ter conversa com você. Sabe, nossos filhos, quando entram na adolescência, é uma fase muito delicada, mas nós temos que quebrar isso através, sabe, do diálogo, através do amor e também com orações, mas não permitir que o silêncio ele se faça presente, que ele seja um hóspede eterno da nossa casa, não. Dentro da nossa casa tem que haver conversa, tem que haver diálogo. É por isso que eu acredito tanto na mesa, sabe? No sentido que nós temos que preparar a mesa. A família tem que estar reunida na mesa para conversar, para dialogar, para rir, para brincar, para, sabe, compartilhar informações. Isso é algo que nós precisamos. A segunda coisa é a rotina. Quando o funcionar da casa se torna mais importante que as pessoas dentro dela, a família se transforma numa empresa e não num lar. A nossa casa, ela não pode funcionar como uma empresa. A nossa casa tem que funcionar como casa. Ou seja, é uma rotina, sempre as mesmas coisas. Chegou do trabalho, televisão. Terminou o jornal, janta, vão dormir e sempre a mesma coisa. Faça um culto no seu lar. Tenha um tempo de oração com seus filhos, com seu cônjuge. Traga alguém, sabe, um irmão em Cristo. A Bíblia diz, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Traga alguém para jantar na sua casa, para compartilhar a experiência, para falar de coisas boas. A família tem que estar reunida. Eu acredito nisso. E isso se transforma até, né, a rotina dentro de um lar, ela pode ser mais, eu posso dizer, danoso do que muitas outras coisas. A terceira coisa é a comparação constante. Meus filhos, né? Quando a gente compara os filhos, porque teu irmão é assim, porque tua irmã é assim. O cônjuge, né? A própria casa, pela régua das redes sociais. O que isso acontece? O que acontece? A comparação constante, né? Quando a pessoa deixa de viver a vida dela ali dentro de casa para ficar vendo o que está acontecendo na vida do outro lá, que abandonou a família, que traiu, que agora está com outra pessoa, que está fora do país. Ei, essas comparações,
vai trazer algo ruim. As pessoas mostram nas redes sociais, não todas, né? Mas algumas mostram apenas aquilo que elas querem. Elas não mostram a totalidade. Elas não mostram a totalidade do que é a vida delas. E essa comparação, ela vai trazer prejuízo para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Então, cuidado, sabe, com essa questão da comparação dentro do lar. A quarta coisa é a ausência disfarçada de presença. Está fisicamente em casa, mas com o coração, a mente, no trabalho, né, no celular, ou pensando lá na caixinha do nada, como diz um amigo meu. Ou seja, você precisa estar fisicamente, mas também ali verdadeiramente em casa. Sabe, a casa não é um hotel para dormir e passar uma noite, não. A casa é um lar. A casa é um lar, a casa não é um hotel, a casa é um lar, um verdadeiro lar. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes estamos em casa, mas estamos ausentes. A nossa cabeça está em outro lugar, né? Então, ter cuidado com isso. A quinta coisa é autoridade sem exemplo. A gente cobra obediência, mas não modela integridade. Não é, sabe, correto. Então, a gente quer que nossos filhos sejam corretos, mas a gente não é correto. A gente quer que nossos filhos vão para a igreja, mas a gente não vai para a igreja. Nós queremos que nossos filhos temam a Deus, mas eles nunca nos veem com uma Bíblia na mão ou nunca nos veem orando. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos fazer um teste aqui? O que você acha? Vamos fazer um teste? Quando algum dos seus filhos está doente, uma febre, uma dorzinha, né, eles pedem para você orar. Sabe por quê? Por que a gente tem que saber disso? Porque às vezes, sabe, se nossos filhos não veem que a oração tem efeito e poder nas nossas vidas, eles não vão seguir esse exemplo. Então, nós temos que ter autoridade, mas com exemplo. Temos que ter autoridade, mas com exemplo. A sexta coisa é o esquecimento do Evangelho, né? A Bíblia, né? O tempo com a família. Tua casa tem que ter um devocional. Tua casa tem que ter um tempo para Deus. Você tem que explicar para os teus filhos o que é prioridade, o que é buscar o reino, o que é ir à igreja. Sabe, meus filhos estão em idade de ir em culto de jovens. E eu sou uma pessoa que tem uma agenda assim pesada. Minha esposa também tem uma agenda pesada, porque além de nós sermos voluntários no reino, nós também temos muitas outras coisas para resolver, né? E é capa de livro para aprovar, e é vídeo que vai para o canal, e é entrevista. Esses dias eu dei uma entrevista para o The Guardian, né? Um dos principais jornais britânicos. Ou seja, a nossa vida é muito corrida, é muito intensa. Mas no meio de tudo isso, a gente tem que tirar algumas coisas da agenda, levar nossos filhos na igreja. Por quê? Porque isso é exemplo. Faça isso. Leve seus filhos na igreja, sabe? Você mesmo veja os horários que tem um culto de jovens aí na igreja do bairro que você congrega ou da cidade que você congrega. Leva seus filhos. Seu lar também precisa de um redentor. Ou seja, Jesus é o Senhor da tua casa. Você invoca a presença de Jesus, nas refeições vocês oram agradecendo a Jesus. Você tem falado para os seus filhos que não basta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vocês têm falado sobre a eternidade na vida dos filhos de vocês, que Jesus Cristo é o único que salva. Tem falado sobre isso? E eu encerro, não sei se eu já falei as 7 coisas, mas a oração, para mim, é uma coisa que não pode faltar no nosso lar. Então, se está faltando oração no seu lar, está na hora de vocês se dedicarem. Até mesmo essas orações aqui, aumenta o volume da televisão, escute na televisão também, para que toda a tua família veja, para que teus filhos vejam. Muita gente se converte. Eu, agora nessa escola de profetas que nós tivemos e foi maravilhosa, inclusive quarta-feira eu vou lançar a próxima escola que teremos em janeiro. Muita mulher veio com o marido
me testemunhar a conversão do marido através das orações, dos propósitos e como isso mudou a vida deles. Gente, é impressionante quanta gente está se convertendo, Por isso, sabe, coloca as orações, faça orações na hora do almoço, na hora da janta, vá no quarto dos seus filhos antes de dormir, ore com eles, nem que seja 2, 3 vezes por semana, sabe? Tenha uma vida de oração. Teus filhos a oração tem que fazer parte da tua casa, tem que fazer parte do teu lar. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: o meu lar é um pedacinho do céu. Escreve aí: o meu lar é um pedacinho do céu. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? O seu lar é um pedacinho do céu. E se essa palavra foi boa para você, e agora nós vamos orar, eu quero pedir para você que você me ajude a compartilhar essa oração com 10 pessoas. Nós vamos na mesma direção de ontem. Eu gostaria que você pegasse essa oração e mandasse para 10. E quem receber essa oração, está aqui escutando, chegou até agora aqui, compartilha com mais 10. Mesmo que você, não seja nem inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal e manda para mais 10 pessoas. Vamos fazer isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Vamos compartilhar, porque isso é uma coisa boa. Isso tem que ser compartilhado. Manda aí para 10 pessoas e quem receber, manda para mais 10. Vamos compartilhar essa oração em nome de Jesus. E amanhã, às 6 da manhã, teremos o encerramento desse propósito, em 3 partes, como eu disse. 6 da manhã, 9 da manhã nós vamos ter um grande culto aqui em Alphaville. Eu vou estar liberando 7 declarações proféticas sobre cada uma das áreas da vida extraordinária, sobre a vida espiritual, sobre a família, sobre as finanças, vida emocional, relacionamentos, saúde, justiça e livramento. Então, essas 7 áreas nós vamos declarar amanhã e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. O endereço da igreja, se você quiser vir no presencial, anota aí: Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estarei ministrando nesse domingo aqui e você não pode perder, ok? O meu segundo anúncio é que quarta-feira agora nós vamos abrir as vagas para a escola de profetas que nós teremos no mês de janeiro, certo? Para você ter uma ideia, nessa escola que nós tivemos agora esse final de semana foi incrível. Gente dos Estados Unidos, gente da Itália, gente de outros países vieram para cá, sabe? Tem sido incrível. Pessoas têm vindo de várias partes do mundo. E o que elas querem? Elas querem estar num ambiente profético, elas querem aprender a ouvir a voz de Deus, elas querem estar próximas e na comunhão que nós temos ali naquele tempo, coisas incríveis acontecem e, sabe, vira uma vigília, vira um tempo assim de glória. Eu convido você a estar junto conosco, vai ser maravilhoso, amém? Salmos 91, quero declarar o Salmo 91, compartilhe aí enquanto eu estiver declarando em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos uma intervenção sobrenatural do Senhor sobre cada pedido, sobre cada clamor. Oramos pedindo, Senhor, que o Senhor intervenha nas finanças, intervenha na casa, na família. Meu Deus, que todo afastamento de dentro das famílias, toda frieza,
acabe no poderoso nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor visite os lares com amor, com paz, com alegria. Senhor, que o Senhor quebre as barreiras que foram colocadas ao longo dos anos dentro dessa casa, dentro dessa família, e que venha um tempo de grande alegria, um tempo de favor, um tempo de abundância, um tempo de diálogo, um tempo de amor, um tempo de aproximação. Que o marido e a mulher estejam mais conectados, que os pais e os filhos estejam mais conectados, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a família. Pai, tem misericórdia das famílias e que tudo aquilo que tem atacado os lares, tudo aquilo que tem atacado as famílias, no nome de Jesus Cristo cesse. Todo espírito de separação que tem assombrado os lares, tudo aquilo que vem, Senhor, para trazer destruição, brigas, ciúmes, acabe em nome de Jesus Cristo. O desânimo, a prostração, o cansaço, todo o mal, nós ordenamos que cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Pedimos uma intervenção do Senhor na vida dessa pessoa. Meu Deus, intervenha, coloca a tua mão. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. No nome de Jesus, que toda enfermidade vá embora, que toda dor vá embora, que todo mal que tem atacado a vida dessa pessoa saia no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, intervém agora, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, no nome de Jesus, que o jugo, todo o peso espiritual, toda a opressão, Senhor, seja quebrada no nome de Jesus Cristo. Apresentamos nossos pedidos a Ti e Te pedimos resposta, Te pedimos intervenção, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Se você crê no que você recebeu aqui nessa oração, compartilha com 10. E quem receber essa oração até pela primeira vez, manda para mais 10. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até amanhã. Se Deus quiser, 6 da manhã estaremos juntos aqui. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.